Bom dia, nesse início de domingo, um feliz domingo a todos. E hoje estou gravando mais esta live e antes de eu falar o assunto aqui, que é a questão política nacional e internacional, quero aqui pedir a que vocês me ajudem a curtindo a minha página no YouTube, também na minha página no Facebook, o Ceilândia Alerta, que é o @Ceilândia em Alerta. O Bressa Pereira, o professor Luiz Carlos Bressa Pereira, traz um grande artigo hoje e eu vou ler um pedacinho dele. Ele diz o seguinte: elites intelectuais brasileiras estão perplexas e atrasadas. Né? E ele prossegue dizendo, né? Enquanto o mundo desenvolvido abandona o liberalismo econômico e adota políticas desenvolvimentistas, o Brasil mergulha no liberalismo econômico, no populismo da direita, diz Bressa Pereira. O professor Luiz Carlos Bressa aponta em artigo o mesmo das elites nacionais diante de um processo de destruição acelerada do país. Há dois grandes líderes políticos no Brasil, Lula e Ciro. Isto palavra de Bressa Pereira. E há um outro terceiro, um jovem, que aponta para o futuro, Guilherme Boulos, né? Mas Getúlio Vargas, aí prossegue o Bressa Pereira. Aí ele fala dos anos 50, né? Mas Getúlio Vargas tinha por trás de si uma sociedade que se pensava, adotava por seus intelectuais. Isso não acontece hoje. Nossas elites intelectuais estão perplexas, escreve ele em artigo publicado neste domingo. Foi hoje que ele publicou. Não tão perplexas que quanto ao do norte. Dizem arquivadamente que sua crise é a crise da democracia liberal. Na verdade, é a crise do neoliberalismo neoliberalismo americano, que é dominante naquele país desde 1980. Diante do bem-sucedido desenvolvimento chinês, é uma crise que está levando os países ricos em abandonar o liberalismo econômico e adotar políticas desenvolvimentistas, enquanto o Brasil, ao invés de se repensar, como fizeram seus intelectuais nos anos de 1950, mergulha no liberalismo econômico, no populismo de direita, afirma Bressa. E isto é a pura verdade. Hoje você faz uma análise da conjuntura hoje, o Brasil está com um presidente aí que não diz a que veio. Um homem que não tem um projeto, um programa. Eles estão batendo cabeças, brigando para simplesmente mudar um programa que é o Bolsa Família. Para mudar o programa, o nome do programa. Eles não é nem mudar o programa, não, é mudar só o nome. Eles estão batendo cabeça, brigando e não se entendem. Então, um cara desse não tem condições de governar o país. A outra coisa, criaram-se a nota de R$ 200 para ver se escondia um pouco a questão da inflação. Eles queriam esconder a inflação, fizeram a nota de 200. Né? E o que acontece?
Eu não estou falando dos Estados Unidos, da Europa, da China, da Índia, de outros continentes. Eu vou falar aqui da América do Sul. Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e outros vizinhos nossos aqui. Nenhum desses países aceita o real. O real desvalorizou de uma tal maneira que acabou, liquidou. Hoje nós não temos mais planos real, nós não temos moeda. A moeda nossa está aqui sem valor. Aonde é que foram parar o preço do combustível, o preço do gás, o preço do arroz, o preço do feijão? Hoje, só para você ter uma noção, nas cestas básicas tiraram o feijão e o arroz. Se tirou o arroz e o feijão da cesta básica, que os outros produtos também foi os preços lá para cima, o que os pobres vão comer? Os pobres, que eu estou lhe dizendo, que é a massa. É a massa. Hoje nós não temos 10% de ricos no Brasil, nós não temos 30% de classe média remediada, e o resto é na chibata, é na fome, é na precata. Hoje não precisa nós irmos para o Nordeste, lá para o sertão. Hoje você pode ir nas periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui do Distrito Federal, de Belo Horizonte, qualquer cidade grande, a fome já está aí. A gente vai a qualquer lugar de periferia dessas aí, você já vê lá pais, mães de famílias desempregados. Hoje o desemprego já ultrapassa 14 milhões de desempregados. E a fome está aí. Nunca, em 1982 para trás, nós lembrávamos dos meninos barrigudinhos que morriam, era a fome que assolava. Do governo Lula para cá, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Hoje está voltando o mapa da fome, o Brasil está aí em todas as listas negativas para o mundo. Hoje o Brasil é vergonha para o mundo. É um governo que aponta o dedo para os outros, é um governo que se trabalha só com a fake news, é um governo que rouba, mas aponta que é os outros que roubam, né? E assim por diante. Nós não sabemos o que vai fazer, nós não temos. E agora deparamos com mais uma coisa. Em todos os municípios do nosso Brasil, nós estamos disputando as eleições municipais. Todos os municípios. Só para você ter uma ideia, mais de 300 municípios só tem um candidato. Não tem adversários para se confrontar as ideias, se debater, discutir o melhor para a cidade e fazer o enfrentamento que é necessário. E há municípios que há excessos de candidatos por números grandes de partidos que nós temos. Hoje nós ultrapassa 30 e tantos partidos. Se fala que estão chegando quase 40 partidos políticos. Mas nós temos uma cartilha, né, da OMS, do Ministério da Saúde, de todas as secretarias de saúde dos estados, aonde que se diz para esses nossos candidatos a prefeito de todos os municípios que evita aglomeração. Não podemos aglomerar pessoas. Tem que respeitar o máximo o distanciamento. Tem que colocar, o povo tem que colocar a sua máscara, usar o álcool em gel. Mas agora a gente depara no início das eleições, no início, numa cidadezinha pequenininha, pobre, lá do sudoeste da Bahia.
foi ontem, ou foi antes de ontem, um candidato lá faz a caminhada da morte, em Cocos, Bahia. Cidadezinha divide com Minas, uma cidadezinha petititica, né? Uma cidadezinha que... E o que é que eles fizeram? Esse candidato e a candidata sobe numa caminhoneta, tá lá nas redes sociais, e pagou milhares de pessoas, que a cidade é bem pequenininha, Cocos, a cidade não chega, acho que 15 mil habitantes, né? Cidadezinha muito pequenininha, pobre. E o que que ele fez? Ele pagou horrores de pessoas, de gente lá, tudo necessitado, com fome. A maioria, né, os ricos lá, tudo bem, mas a maioria lá está na miséria absoluta. Pagou essas pessoas para fazer caminhada, caminhando atrás da caminhoneta do prefeito, do candidato. Ora, será que esse candidato não sabe das leis da OMS, do Ministério da Saúde, das secretarias da saúde, que não pode aglomerar grandes volumes de pessoas? Esse candidato usou de maneira criminosa, né, fazendo a caminhada da morte. Agora, aonde é que estava a polícia de Cocos para dispersar esse povo? Aonde que estava o Ministério Público de Cocos? A Justiça Eleitoral de Cocos ou da Bahia? Esse candidato que fez isso ontem, aglomerando inúmeras milhares de pessoas ali, tem que ser caçado. É um irresponsável. Se ele não tem responsabilidade agora, com o respeito das autoridades da saúde, que todos os governos estão respeitando, ele não respeita. E quando ele ganhar, vai respeitar o quê? Agora, o irresponsável mais é o cara que votar num candidato desse. Esse é o irresponsável. O TSE, o Ministério Público, tem que caçar a candidatura desse irresponsável. Como é que ele aglomera grandes números de pessoas gritando nas ruas, se cotovelando, e se ele pagou isto? Ninguém sai atrás de ninguém para fazer umas atrocidades dessa forma. Eleições não é isto. Até pode o candidato, eu estou dizendo para todos os municípios, que não faça isso. No máximo que os candidatos podem fazer, ele pode fazer live, ele pode fazer a sua caminhada com poucas pessoas, na cidade toda, distribuindo os seus santinhos. Ele pode fazer uma carreata, mantendo o distanciamento. Agora, fazer comícios, fazer caminhada, aglutinando, aglomerando pessoas, é criminoso. É um crime fora da lei. Esse candidato não pode manter com essa candidatura. Esse cara, se ganhar, vai acabar com a cidade. É um irresponsável. É a caminhada da morte que fizeram em Cocos, Bahia. Cocos, Bahia, é uma cidade muito pequititinha. Não precisava ele fazer isso. Num dia ele caminha a cidade de Cocos toda. Num dia. Ele caminha a cidade toda. No outro dia ele poderia caminhar a região rural. 2 dias ele caminhava a cidade rural, o município rural todo. Para que ele fazer isso? Pagar pessoas, aglomerar pessoas, para simplesmente, será que essas pessoas vão chegar sã no dia da eleição, seu candidato? Você é irresponsável. Você não tem condições moral digna de ter candidatura, porque o TSE tem que caçar a sua candidatura. Você cometeu crime de responsabilidade. Você cometeu crime de desautorização, sabe, de desobediência às leis. Você fez a caminhada da morte. Você, morador de Cocos, não vota nesse indivíduo. É um irresponsável. Ele sabe das leis
do distanciamento, ele sabe das leis da OMS, ele sabe das leis do Ministério da Saúde, ele sabe das leis das secretarias de saúde, ele desobedeceu a tudo, ele quer que você morra. Esse cara pagou vocês. Apareça um aí e mostra pelo menos R$10 que esse cara pagou. Caça a candidatura desse cidadão irresponsável. Esse cidadão não merece ser candidato nem em Cocos, nem em lugar nenhum. O que esse indivíduo vai respeitar quem depois de eleito? Quem é que ele vai respeitar? Se ele não respeitou as leis agora, não respeitou ninguém, querendo dar uma de bom moço, um de samaritano, você é um irresponsável, seu vagabundo. Respeita as pessoas, respeita a dignidade do ser humano, respeita o ser humano. Desculpe a minha indignação, mas esse camarada tem que ser caçado. E qualquer um candidato de qualquer município brasileiro que fizer uma atrocidade desse tipo, levando o povo ao caminho da morte, igual leva boi para o abatedouro. Né? Ele sabia disso, porque que ele foi aglutinar pessoas, aglomerar.